no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, do versículo de número 23 ao versículo de número 31. Atos, capítulo 4, do versículo de número 23 ao versículo de número 31. Temos o privilégio agora de não apenas ler a Escritura Sagrada, mas de estudar a Escritura Sagrada e meditar naquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Esse é o momento no qual todas aquelas orações que nós fizemos durante a semana, orando uns pelos outros, orando pela igreja, orando até mesmo por você, no sentido de que Deus falasse ao meu, ao seu coração. Esse é o momento no qual nós aguardamos o cumprimento, ou a resposta daquelas orações onde o Espírito de Deus, de fato, aplique a palavra dele na nossa vida. Leiamos o texto. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gentes de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar? Meu Deus, louvado seja o teu nome pelo privilégio que temos de ler a tua palavra. E rogamos-te neste momento que fales ao nosso coração, por tua graça e por tua bondade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Alguma vez na vida você já pensou como que nós podemos responder corretamente àquelas situações de rejeição, escárnio, oposição, pressão social, perseguição, maltratos, obstáculos impostos a nós por outras pessoas? Como que nós podemos responder a tudo isso? Ou, algumas vezes, como que nós podemos responder a tudo isso, principalmente quando o que causa essas oposições, rejeições, obstáculos, é a nossa própria expressão de fé no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo, ele será perseguido. O mundo no qual nós vivemos, a sociedade na qual nós vivemos, ela não é nem um mundo e nem uma sociedade simpática à nossa fé. Não é uma sociedade ou um mundo simpático a nós, quando nós nos levantamos e falamos que só Jesus é o Salvador. Quando nós confessamos que só há um Deus. A sociedade na qual nós vivemos está disposta a conviver conosco e até mesmo nos elogiar pelos nossos valores morais ou valores religiosos, desde que nós não afirmemos que esses valores são exclusivos. A partir do momento que eu e você afirmarmos que só existe um caminho para a salvação,
que só existe um verdadeiro Deus, a partir desse momento, nós corremos o risco de sermos rejeitados, zombados, perseguidos e termos uma pressão social voltada para nós. A Bíblia Sagrada nos ensina claramente que quando alguém se converte a Cristo Jesus, quando uma pessoa se torna nova criatura, quando ela é transformada pelo poder de Deus, logo, imediatamente, ela já passa a ter 3 inimigos ferrenhos lutando contra a sua fé, 3 inimigos ferrenhos lutando contra o seu crescimento espiritual, lutando contra você. O primeiro deles está em você mesmo, que a Bíblia chama, dá o termo de carne. São aqueles costumes, aquelas inclinações que você aprendeu ao longo da sua vida e que você tantas vezes, essa força da carne, esses desejos da sua carne de se voltar contra aquilo que a palavra de Deus ensina. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre isso, ele diz: as obras da carne, elas militam contra o espírito e o espírito contra a carne. Já é uma guerra espiritual, já é uma batalha espiritual que eu e você temos que travar com os nossos próprios maus hábitos, com as nossas próprias inclinações, com o nosso próprio desejo para o mal. E essa batalha é uma batalha contínua, é uma batalha constante. Nem mesmo no momento em que nós estamos dormindo, ela nos dá descanso. O segundo inimigo que nós temos a lutar contra a nossa fé, lutar contra o nosso crescimento espiritual, a Escritura Sagrada diz que é o mundo. Não o mundo no sentido geográfico, não o mundo no sentido belo, mas o mundo como um sistema anti-Deus, o mundo como um sistema mundano, que a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Filosofias de vida impostas a nós, que tantas vezes contrariam a palavra do Senhor Deus, contrariam a palavra de Deus, e quando eu e você queremos nos afastar deste mundo, o mundo olha para nós e diz: você é um fanático, você está errado. Em terceiro lugar, temos o próprio Satanás, o maligno, aquele que é inimigo dos cristãos, e aquele que, por séculos e séculos, ele tem desenvolvido artes e artimanha de descobrir qual é o meu ponto fraco, qual é o seu ponto fraco, e nos tentar naqueles momentos, naquelas horas de maior angústia ou maior fraqueza da nossa vida. Ou seja, o que eu estou dizendo para você nessa manhã é que ser um cristão, viver a vida cristã, não é uma atividade fácil. Que a vida cristã, ela não é repleta de glamour, ela não é repleta de glórias, mas a vida cristã, em certo sentido, é uma vida de batalha, onde eu e você teremos que lidar com rejeição, com perseguição, com oposições, e não deveria ser diferente, porque nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, aquele que a Bíblia chama de o servo sofredor. E se eles tomaram o meu Senhor e o seu Senhor, e eles o crucificaram na cruz do Calvário, o que nós podemos esperar que eles farão com aqueles que seguem o próprio Senhor Jesus Cristo? Interessante, aos seus apóstolos, vamos de ler, nós temos a descrição da resposta, da reação dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, logo depois deles terem sido alvos de rejeição, de perseguição e de zombaria também. Pedro e João, no capítulo de número 3, eles foram ao templo para orar, e quando eles estavam no templo, eles encontraram um homem que era um homem coxo, era um homem paralítico. Por 40 anos ele estava naquela situação, um homem coxo de nascença. E pela graça de Deus e o poder do nome do Senhor Jesus Cristo, aquele homem foi curado. A multidão então afluiu para Pedro e João. Mas quando a multidão afluiu para eles, eles começaram a pregar e a dizer que tudo aquilo havia acontecido não pelo poder deles, mas pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E eles pregavam a ressurreição, surgiram os religiosos da época, surgiram os membros do Sinédrio, o concílio religioso da época, e a primeira coisa que eles fizeram foi: vamos prender esses homens. Eles passaram uma noite na prisão. Era muito tarde para reunir o Sinédrio, então eles colocaram Pedro e João na prisão.
No próximo dia, pela manhã, eles trouxeram Pedro e João para o Sinédrio. O texto diz no capítulo de número 4 que eles foram questionados, interrogados, versículo de número 7. Questionados acerca da razão pela qual eles fizeram aquilo, curaram alguém. Depois o texto diz que eles responderam dizendo que Jesus é o único caminho para a salvação, que o nome do Senhor Jesus Cristo, e é somente pelo nome do Senhor Jesus Cristo que importa que alguém seja salvo. O Sinédrio então o soltou, mas debaixo de fortes ameaças, ordenando que eles não falassem mais no nome de Jesus. Soltos agora do Sinédrio, o que eles fazem? Eles vão para a igreja, eles se reúnem na igreja, eles relatam tudo o que aconteceu, e o texto diz que eles se colocam a orar, toda a igreja está orando, e o escritor de Atos, que é o doutor Lucas, no versículo de número 31, ele fala do resultado daquela reunião de oração. Talvez uma das primeiras reuniões de oração da igreja. Ele diz que naquele exato momento tremeu o lugar onde estavam e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus e com intrepidez eles falaram e eles proclamaram a palavra de Deus. Como que eu e você podemos responder corretamente às rejeições? Como que eu e você podemos responder corretamente aos obstáculos à nossa própria fé, ao nosso crescimento espiritual? Como que nós podemos responder corretamente às zombarias quando nós estamos desejosos de fazer a própria vontade de Deus? Como que nós podemos fazer? Esse texto aqui nos mostra como que os apóstolos fizeram. E a maneira como os apóstolos fizeram serve de um verdadeiro paralelo, uma lição para a minha vida e para a sua vida, para respondermos corretamente também. Há aqui pelo menos 3 coisas que eles fizeram. A primeira delas está no versículo de número 23, logo no início do texto que nós acabamos de ler. Diz: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. A primeira coisa que os apóstolos fazem aqui, eles recorrem à família da fé. Eles buscam a igreja, eles buscam aqueles que eram os irmãos. O texto diz, eles procuraram os irmãos. Eles se dirigiram para ali. E eu acho muito interessante que dentre esses apóstolos você tem aí Pedro. Porque Pedro era aquele indivíduo que em um determinado momento da vida dele, quando o Senhor Jesus foi preso, Pedro estava tão cheio de si, que ele acreditou e ele chegou inclusive a confessar para o próprio Jesus: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. E Pedro ficou sozinho. E sozinho como Pedro estava, no momento em que Jesus era levado cativo para o Sinédrio, a Bíblia diz que Pedro seguia à distância. Enquanto Jesus estava sendo interrogado durante a noite, a Escritura Sagrada diz que Pedro estava ali ao redor de um local, de uma fogueira que por ali estava, e naquele momento ele negou o Senhor Jesus 3 vezes. Parece que Pedro aprendeu a lição, e agora nesse exato momento em que ele vê oposições, nesse exato momento que ele vê dificuldades, rejeição, ele não quer ficar mais sozinho. Ele procura a comunidade da fé, ele procura a igreja. Ele busca os irmãos e ele relata isso para os irmãos, juntamente com João. E eles compreendem que a comunhão dos santos é um meio de Deus fortalecer a minha vida e a sua vida. Deus nos incluiu num contexto de igreja. E naquele instante a igreja se colocou em oração. A igreja se pôs a orar pela dificuldade que aqueles irmãos enfrentavam ali. Permita-me dizer uma coisa para você. A salvação é individual, mas o cristianismo não é para você viver de uma forma individualista. Muitas vezes, quando vêm as dificuldades na minha e na sua vida, a primeira coisa que nós fazemos é nos afastarmos da igreja. Quando nós lidamos com alguns problemas e algumas dificuldades, quando nós lidamos com algumas oposições, nós nos refugiamos ou na nossa torre de marfim ou na nossa caverna de horrores.
E nós não queremos que a igreja saiba dos nossos problemas. Nós não pedimos para as pessoas orarem por nós. Nós não suplicamos a intercessão. E quanto mais nós nos afastamos da igreja, essa atitude de arrogância, é como se nós estivéssemos dizendo: eu consigo cuidar dos meus próprios problemas, eu sei lidar com as minhas próprias dificuldades, eu não necessito da comunhão dos santos para me ajudar neste momento. E aqui não, você tem Pedro e João, dois apóstolos, correto? Dois apóstolos que haviam sido usados por Deus, inclusive para curar um homem coxo. Homens que estavam acostumados não apenas a ver os milagres de Deus, mas serem instrumentos de Deus para a operação daqueles milagres. No momento da dificuldade, da oposição à vida deles, o que eles fazem? Eles correm para a igreja e eles buscam fortalecimento na comunhão dos santos, e eles falam com os demais crentes, e eles compartilham isso com os demais crentes. Você pode dizer: mas o que os crentes fizeram? O que a igreja fez, se não somente orar? Aqui é que está um ponto muito interessante, porque tantas vezes na minha vida ou na sua vida, a razão pela qual nós não compartilhamos com outro irmão e irmã é porque nós achamos que ele irá apenas orar por nós. Mas deixe-me dizer uma coisa: oração nunca é apenas. Oração é você depositar nas mãos do Deus que tem todo o poder para resolver a minha e a sua situação. Então, quando aquela igreja se pôs a orar, a igreja se pôs a fazer algo em prol daqueles que estavam sendo perseguidos. Como que você responde à rejeição? Lá no seu trabalho, na sua escola, as dificuldades que você tem na sua própria vida, quando algum problema, quando você não está conseguindo de fato viver e compartilhar a vida cristã da maneira correta, muitas vezes dentro do seu próprio lar, como que você responde a isso? A primeira coisa que os apóstolos fizeram foi, eles recorreram à família da fé. Igreja é um recurso que Deus deixou para mim e para você, para compartilharmos e falarmos: está doendo, eu não consigo lidar com esse problema, por favor orem por mim, por favor intercedam pela minha vida, por favor coloquem a minha vida diante de Deus nas suas orações. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho interessante que eles fizeram aqui é que toda a igreja agora se volta para olhar a soberania e a grandeza de Deus. Eles tentam analisar todo aquele problema, todo aquele assunto, sob a perspectiva da soberania, sob a perspectiva da grandeza de Deus. Aqui é um ponto muito interessante, porque se eu e você queremos a solução para os nossos problemas, se eu e você queremos a solução para aquilo que são os obstáculos da nossa vida, você não começa com o seu problema. Você começa com Deus, que é maior do que os seus problemas. Você não começa com os seus sentimentos. Você começa com aquele que é maior do que os seus sentimentos. Você não começa com as suas estratégias para resolver o problema, porque muitas vezes você não consegue, você não tem estratégia alguma. E todas as estratégias que você tinha, elas se tornam infrutíferas, improdutivas, e você já não consegue mais. O que fazer então? Aquela igreja, no momento que se colocou a orar, a igreja se voltou para Deus, mas ela olhou para Deus e tentou analisar o problema na perspectiva de quem Deus é, quão grande é esse Deus que nós servimos. E eles dizem assim no texto, no versículo de número 24, eu acho engraçado porque Lucas não apenas diz que eles oraram, mas Lucas inclusive nos dá um resumo da oração deles. Se você observar aí, ele diz que eles oraram da seguinte maneira: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Eles olham para o problema sob a perspectiva do Deus que é soberano. A palavra que aparece aqui no original, no grego, para soberano, é a palavra déspota. Eles estão dizendo: Tu, Deus, que és o déspota. Você vai dizer, mas déspota é uma coisa ruim. Essa é uma palavra negativa. Déspota significa aquele que tem o controle de todas as coisas. Déspota é aquele que tem, de fato, todo o poder. Aquele que diz:
Faça assim e será feito dessa maneira. E ninguém questiona as suas ordens. É essa perspectiva que a igreja tinha do Senhor Deus e da soberania de Deus. Eles estão dizendo: Deus, não existe 1 centímetro quadrado em todo esse universo no qual o Senhor não possa colocar a tua mão e dizer: é meu, pertence a mim. Assim é que tu és Deus soberano. Eles olham para o problema na perspectiva da soberania de Deus. O nosso problema é que muitas vezes nós temos uma perspectiva de um Deus que é pequeno demais, e os problemas se tornam maiores do que o próprio Deus que nós cremos. Mas não foi assim que aquela igreja fez. Olhou para os problemas na perspectiva de Deus e começou a considerar a soberania de Deus. Eles viram 3 coisas aqui sobre essa soberania de Deus. Primeiro, eles viram: Deus, tu és soberano, Criador do céu, da terra, do mar e tudo que neles há. Versículo de número 24. Seu poder é ilimitado na criação. E esses fariseus que estão se opondo a nós, eles também são parte da criação do Senhor. E o Senhor então tem poder sobre eles. A Escritura Sagrada diz que Deus, o poder dele é proclamado através da natureza. O Salmo de número 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. Se você sai ali de fora, você olha para os céus, a beleza do céu, a beleza da criação, proclama que somente um ser majestoso, grandioso, soberano, criou todas essas coisas. E a Bíblia diz que essa proclamação, essa voz que veio do céu, ela abrange a todas as pessoas, porque todos podem ver. E ela faz isso em todos os momentos, durante o dia, durante a noite. Você pode olhar para os céus, você contempla à noite as estrelas, durante o dia você contempla o sol, e você fica sabendo que esse Deus Criador é um Deus grandioso. Se Deus sustenta o universo dessa maneira, não seria Deus poderoso para sustentar a minha vida e a sua vida diante das oposições? Muitas vezes, quando eu tenho a oportunidade de ir à praia, eu fico maravilhado com o fato de observar tamanho volume de água, e algumas vezes a força das ondas do mar. Mas há um limite, e dali a água não passa. É como se o próprio Deus tivesse traçado com o dedo e dito: até aqui você pode ver, daqui você não passa. Eu fico imaginando que poder, que maravilha do Senhor Deus. Se Deus é o Criador, soberano sobre toda a criação, Ele é soberano sobre aqueles também que se opõem a nós. E era isso que essa igreja estava fazendo no momento que ela orava e olhava para Deus como Deus que é soberano Criador. A segunda coisa que eles observam sobre Deus é: Deus, tu és soberano, revelador, o Senhor fala conosco. Versículo de número 25: tu disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Eles citam aqui o Salmo de número 2. O Salmo de número 2 que diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? E eles estão dizendo: Deus, foi o Senhor quem falou, foi o Senhor quem proclamou e proferiu essas palavras pelo Espírito Santo por boca de Davi. Deus, o Senhor não é apenas um Deus que governa o universo, mas o Senhor intervém no universo, e o Senhor fala aos teus servos, e fala inclusive por intermédio dos teus servos. Deus, o Senhor fala e intervém falando, o Senhor também intervém agindo. Eles olham para Deus não apenas como Deus soberano, Criador, mas como Deus que intervém e que tem uma mensagem para a minha vida e para a sua vida. E se Ele intervém no universo, Ele pode intervir nos meus problemas e nos seus problemas. Essa era a perspectiva do Deus que eles tinham quando eles oravam e eles analisavam os seus problemas assim. O que você faz quando você enfrenta esses problemas? Como que você ora? Qual é a sua perspectiva de Deus? Qual que é a sua esperança na intervenção de Deus? Qual que é a sua esperança no fato de Deus, de fato, abrir os céus, romper os céus
e vir e te acudir e responder ao seu clamor. O problema é que muitas vezes nós sim oramos, mas oramos sem crer verdadeiramente que isso possa acontecer. Nós somos mais ou menos como aquela história de uma igreja no Nordeste brasileiro que orava por chuvas, mas somente um garotinho da igreja que andava para baixo e para cima com um guarda-chuva na mão. Todos os outros não andavam, mas aquele guri para baixo e para cima com um guarda-chuva. Ele acreditava, ele esperava que se de fato eles orassem, o Senhor Deus poderia intervir dessa maneira. Em terceiro lugar, eles olham para o Deus que é soberano sobre os atos e a história humana. Observe o versículo de número 27 e 28. Esses versículos são fantásticos. Verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gentes de Israel, para fazer o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eu acho fantástico isso. Diz Deus, Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e agentes de Israel, eles se levantaram contra Jesus. Mas no momento que eles se levantaram contra Jesus, eles foram maldosos, eles foram malignos. De fato, eles crucificaram o teu filho lá na cruz. Mas tudo aquilo que eles estavam fazendo era, na verdade, cumprir os propósitos que o Senhor Deus já havia dado. O Senhor é tão poderoso sobre os seres humanos, sobre os atos dos seres humanos, que o Senhor é capaz de pegar até a malignidade, até a maldade dos homens e usar isso em favor do teu plano. E usar isso para a tua glória, usar isso para que o teu plano seja cumprido, até através da pecaminosidade das pessoas. Talvez isso fique mais claro para entendermos quando nós nos lembrarmos da história de José do Egito. José do Egito foi aquele que foi vendido pelos seus irmãos, ele foi para o Egito, e lá no Egito sofreu, ele era governador na casa de Potifar. A mulher de Potifar colocou os olhos nele e ela disse para José, deita comigo. Ele diz, olha, o dono dessa casa, o senhor dessa casa, ele me concedeu todas as coisas, menos você. Eu não posso pecar contra Deus fazendo tal coisa. Interessante, ele não diz, eu não posso pecar contra o Potifar. Eu não posso pecar contra Deus fazendo isso. Como pena pela sua honestidade, como pena por guardar a sua pureza, José foi acusado falsamente e ele foi parar na prisão, no calabouço. E você olha a história de José do Egito, parece que ele está sempre levando a pior, não é? Você olha e diz, está vendo o que paga ser honesto? Está vendo o que paga ser justo? O salário de você ser honesto ou justo. E dali ele sai e ele se torna o vice-governador do Egito. O fato é que depois, como vice-governador, ele tem todo aquele plano da administração, na agricultura, 7 anos de grande prosperidade, então ele guarda todos os grãos, e através daqueles 7 anos de prosperidade, ele compra a terra daqueles outros fazendeiros, daqueles que, em troca da comida, podiam vender terra, e ele compra tudo aquilo para Faraó. Faraó se torna riquíssimo na administração de José. E mais tarde, quando o pai dele morre, os seus irmãos apavorados, imaginando que agora ele fosse vingar e agir com vingança contra eles, eles chegam e eles contam uma história que a Bíblia não diz ser verdadeira. Eles dizem mais ou menos assim, papai falou, seja bonzinho conosco, mais ou menos isso. Eles chegam para José e dizem assim, o nosso pai antes de morrer falou para o senhor não fazer mal nenhum conosco. E José responde da seguinte maneira, acaso sou eu Deus? Acaso estou eu no lugar de Deus para julgar vocês? Vocês intentaram o mal contra mim, Deus, porém, intentou o bem. Enquanto vocês utilizaram de toda artimanha, de toda estutícia, de toda malignidade, pecaminosidade contra a minha vida, Deus usou os maus atos de vocês
para cumprir o propósito dele e eu pudesse chegar à posição que eu cheguei, manter toda a família de Israel, a promessa de Deus de que o Messias viria através da promessa da família de Israel será cumprida, e é assim mesmo que vai acontecer. Mais tarde, a Escritura Sagrada diz que os filhos de Israel foram feitos escravos lá no Egito, porque se levantou um faraó que não conhecia José. Livro de Êxodo, capítulo de número 1, capítulo de número 2. Naquele texto interessante, no capítulo de número 1, só Faraó fala. As parteiras também falam, mas Deus nem aparece naquela história. E a ordem de Faraó era que matasse todo do sexo masculino. Se todo do sexo masculino fosse morto, onde estaria a promessa de Deus? Mas Deus levanta duas parteiras que resolvem temer mais a Deus do que Faraó. E eis que um menino chamado Moisés será criado, ironicamente, pela filha de Faraó, dentro do palácio de Faraó, às custas do dinheiro de Faraó, para mais tarde levar o povo para a terra prometida. A Escritura Sagrada dará outros exemplos. Na época de Esther, quando o nome de Deus não aparece no livro de Esther, a ação de Deus e a providência de Deus está contínua ali. Levanta-se um homem chamado Amã, disposto a destruir os judeus. A única coisa que ele consegue é a sua própria destruição. E o Mordecai, o judeu que ele havia determinado, que Amã havia determinado matar, ele se torna o segundo mais poderoso no Império Medo-Persa. Deus é soberano sobre os assuntos dos homens. Deus é soberano e Ele é poderoso para pegar os propósitos malignos dos homens e usar em prol do seu próprio plano. E essa igreja sabia disso. E essa igreja olha para os problemas sob essa perspectiva. A minha pergunta para você nessa manhã é: sob qual ótica você está analisando os problemas da sua vida? Quão grande é o seu Deus? Quão grande é a sua perspectiva de Deus? Quando você enfrenta oposições, escárnios, zombaria, para quem que você olha? Para os seus sentimentos, para a zombaria, para o seu problema, ou você olha para Deus? Terceiro e último lugar, como que eles responderam àquela rejeição? Versículo de número 29 e 30 diz que eles responderam se dispondo a viver como servos de Deus. Olha o versículo de número 29, diz: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que anunciem com intrepidez a palavra de Deus. Aqui eles fazem duas coisas. Deus, nós não queremos olhar para essas ameaças, elas são muito fortes. Olha o Senhor para elas. Deus, olha o Senhor para essas ameaças deles. E deixe-nos viver como servos do Senhor, olhando para proclamar a tua palavra. A palavra que aparece aqui para servo é uma palavra que provavelmente você não vai gostar muito, porque é a palavra escravo. Eles estão dizendo: Deus, nós somos meramente escravos do Senhor, somos servos teus. E o que um escravo faz? Um escravo faz aquilo que agrada o seu Senhor. E eles estão dizendo: nós queremos viver como teus servos, nós queremos viver como teus escravos. E o que eles vão fazer como servos de Deus? Em primeiro lugar, eles dizem: nós vamos anunciar a tua palavra. O Senhor nos disse para anunciar a tua palavra. O Senhor diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ou pregai esse evangelho a todas as nações. Deus, como servos do Senhor, é isso que nos compete fazer. Nós iremos anunciar a tua palavra. Nós queremos viver como servos teus, nós queremos glorificar o teu nome, nós queremos tornar o teu nome conhecido, nós queremos falar para as pessoas de que tu és Deus, tu existes e tu intervens na vida dos teus servos. Segundo lugar, a segunda coisa que eles se propõem a fazer como servos é confiar na intervenção de Deus. Versículo de número 30, ele diz: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Enquanto nós
proclamamos a tua palavra, como servos do Senhor, nós vamos confiar no teu poder e nas tuas intervenções e naquilo que tu haverás de fazer. Aqui há algo muito interessante. Nesse momento eu me lembro muito daquele Salmo de número 123. Salmo de número 123, o salmista está sofrendo, ele está angustiado, mas ele diz assim para Deus: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos das servas estão nas mãos da sua senhora, assim os nossos olhos, ó Deus, estão fitos em ti. Fitos, fixados. Nós estamos olhando para o Senhor. Os nossos olhos, eles são direcionados para ti. Não para as ameaças, não para os problemas, não para as angústias, mas nós aguardamos a intervenção do Senhor. A nossa alegria é o Senhor. A nossa alegria não é necessariamente na circunstância, mas a nossa alegria é saber que nós temos um Deus grande e grandioso, que intervém a despeito da circunstância. Esse é o momento que eu me lembro daquela primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg, que diz: qual é o teu maior prazer, tanto na vida quanto na morte? E o cristão deveria responder: o meu maior prazer, tanto na vida quanto na morte, é que eu não pertenço a mim mesmo, mas eu pertenço ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto na vida quanto na morte, eu pertenço a Ele. Como que você pode responder à rejeição? Da maneira como essa igreja respondeu. Aqui nós temos um exemplo de como cristãos fizeram. E o resultado da maneira como eles fizeram é que todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. E com intrepidez eles puseram a proclamar a palavra de Deus. Primeiro, recorrendo à comunidade da fé. Segundo, olhando para a oposição e para os problemas sob a perspectiva de Deus. Em terceiro lugar, se dispondo a viver como servo, como uma serva do Senhor Deus. Nós vivemos em um mundo que Jesus diz: no mundo passais por aflições. Esse mundo é mundo de aflições e nós teremos problemas e angústias. Alguns deles, de acordo com o apóstolo Paulo, tão intensos. Paulo diz que em uma determinada ocasião na vida dele, ele enfrentou tamanho sofrimento que ele chegou ao ponto de desesperar da sua própria vida. E ele diz: para que a minha esperança não estivesse em mim mesmo, mas no Deus que ressuscita os mortos. Há alguns problemas e algumas angústias que eu e você passamos, que eles nos roubam não apenas o sono, mas eles nos roubam a alegria, eles nos roubam a saúde, eles nos roubam inclusive a vontade de continuar vivendo. Tantas vezes nós achamos que nós não conseguiremos nem mesmo levantar da cama no outro dia. Mas nesses exatos momentos nós precisamos responder corretamente a essas dificuldades e a essas oposições. Esse modelo da igreja foi nada mais, nada menos do que aquilo que o nosso próprio Redentor havia ensinado para os seus apóstolos, havia ensinado para os discípulos daquele primeiro século. Quando Jesus se pôs no jardim do Getsêmani a orar, e ele orou e ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Imagine você, Jesus Cristo sabia o que ele haveria de enfrentar, e ele sabia, ele conhecia toda a dor, todo o escárnio, tudo que ele enfrentaria, desde os seus primeiros anos de vida. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Ele passou a ter uma perspectiva de que a vontade de Deus para nós é a melhor. Nesse momento que nós refletimos sobre isso, nós vamos participar da ceia do Senhor. A ceia é um meio que Deus nos concede para o nosso fortalecimento e crescimento espiritual aqui na terra. Mas eu digo para vocês, participar da ceia do Senhor sem crer nessas verdades que nós acabamos de ouvir, não terá muito valor para a sua vida, porque você estará simplesmente comendo pão e bebendo vinho. Mas quando você
participa da ceia do Senhor, de fato, crendo e se comprometendo com essas verdades da palavra de Deus para a sua vida, a ceia torna-se um meio de graça, um canal por meio do qual Deus fortalece a tua vida, transforma a tua vida e te dá graça para prosseguir. Curva a tua cabeça, vamos orar.